É bom nós estarmos juntos e nós vamos continuar, não é, o que nós iniciamos na semana passada. Estamos falando um pouquinho sobre a nossa igreja, não é? Aquilo que nós achamos importante, aquilo que nós valorizamos. E todas as igrejas, elas têm um foco, ou tem aqueles aspectos, ou às vezes é um aspecto doutrinário, ou é uma programação que move a igreja, que faz com que seja a essência da igreja. E nós também temos, né, aquilo que nós achamos importante. E é importante nós compreendermos isso, até mesmo para nós entendermos, não é, o que é fazer parte da Nova Igreja Batista Grande Circular. E o que é importante, o que é que nós prezamos, ou o que nós deixamos de lado, o que nós não achamos importante. E tem igrejas que, na verdade, o enfoque principal é que, como crentes, como cristãos, tenha sinais, né, de que você é espiritual. Aí, se você não falar em línguas, você é discriminado pela igreja. Se você não cair no chão, você é discriminado pela igreja. Em todos os lugares tem aquilo que é importante. O que nós valorizamos, não é? E aí nós estamos falando sobre aqueles princípios que nós achamos importantes na nossa igreja. O primeiro que falamos domingo passado: valorizamos individualmente e coletivamente a palavra de Deus. Lembra disso? Nós valorizamos individualmente e coletivamente as Escrituras. E nós memorizamos versículos aqui na igreja. Tem gente que não entende, às vezes tem gente que não gosta, não é? Não, pastor, não precisa decorar versículo. Nós achamos importante saturar a nossa mente das Escrituras. Jesus venceu a tentação dele no deserto falando a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito, a palavra falada é a espada do Espírito, da armadura do cristão. E nós valorizamos esses momentos, o saturar a mente das Escrituras, o que vai transformar a nossa mente, o que vai renovar os nossos pensamentos, é nós saturarmos com a palavra de Deus a nossa mente. Por isso nós achamos importante. Às vezes tem pessoas que chegam e, mas eu não concordo, o importante é eu entender. Não, você tem que memorizar, porque se você só entender, você vai esquecer depois. Você tem que memorizar. Mas pastor, se eu decorar, esquece. Claro, se você memorizar para falar no fim de semana, é normal que depois você vai esquecer um pouquinho, mas uma hora que você precisa daquele versículo, o Espírito de Deus traz à sua memória aquilo que está em algum lugar guardado no seu cérebro. Agora, se você quer que aquele versículo você não esqueça nunca mais, você revise aquele versículo por um período. Todo dia você relembra o versículo, durante 7 dias. Aí depois você vai cada semana relembrar o versículo. E você vai colocar aquilo na memória longa, que você nunca mais esquece. Você vai falar assim como a gente fala João 3,16. Deus amou o mundo, todo mundo sabe. Por quê? Porque já foi para a memória longa. Você já colocou, armazenou na memória longa. Então é importante nós enfatizarmos e valorizarmos as Escrituras. Mas pastor, eu não gosto disso. Tem tanta igreja que ninguém fala nem palavra de Deus, só em dízimo. Vai lá, você dá o seu dinheiro e você fica lá feliz, não decora versículo. Entenda que isso é um valor que nós prezamos como igreja, e individualmente e coletivamente, não é só coletivamente, também individualmente, nos seus momentos, não é? Lá na sua casa, nos seus momentos ali, naquele momento você tira com a palavra de Deus. Nós precisamos desse momento, é um alimento. É o nosso alimento espiritual, é o que vai nos ajudar a dar forças para continuar nessa caminhada. É a palavra, a dedicação que nós temos à palavra do Senhor, as Escrituras.
Segundo princípio que nós falamos também no domingo passado, e falamos esses dois, não é? Domingo passado. Segundo, amamos uns aos outros como marca do discípulo de Cristo. Você levou uma tarefa para fazer para casa. Quantos conheceram alguém domingo passado aqui no culto? Olha, legal, todo mundo praticamente, não é? Quem veio visitar essa igreja domingo passado saiu daqui amado. Foi um Amado Batista, não é? Saiu amado daqui. E eu vi o pessoal andando. Nós temos que entender que a nossa prioridade, nós observamos várias formas de nós amarmos uns aos outros. E nós falamos que nós nos tornamos visíveis, os discípulos de Cristo, que é você, sou eu, né? Se torna conhecido ao mundo através do amor. As pessoas que vieram domingo passado, eu tenho certeza absoluta que ficaram impactadas. Porque várias pessoas deram atenção para elas. Nós precisamos lutar contra a acomodação. A acomodação é nós chegarmos no culto, aí nós vamos lá para a nossa turminha. E a nossa turminha é aquela pessoa do nosso grupo pequeno, né? Ela é a nossa turminha. A gente quer falar, quer botar o papo em dia. E aí, como é que tá? É mais fácil falar com quem conhece. E o visitante está lá, vendo navios. Quem fez isso pela primeira vez domingo passado? Quem fez isso pela primeira vez? Conheceu alguém? Levanta a mão, olha. Pela primeira vez, olha só. Agora tinha muitos que tinham parado de fazer. Quantos tinham parado de fazer isso? Quantos tinham parado de fazer isso? Tem alguns que são mentirosos. Quem foi que você conheceu? Você anotou o nome? Anotou o nome da pessoa? Anotou o nome da pessoa? Anotou? Eu vou perguntar de vocês. Quem foi que você conheceu? Quem foi que você conheceu domingo passado? Eu lembro que eu falei, anote o nome para você não esquecer. Não lembra disso? Você lembra disso? Anota o nome para você não esquecer. Hoje eu vou pegar o pessoal do meio. Porque sempre eu pego o pessoal das pontas, não é? Do meio. Quem você conheceu semana passada? A Delma. A Delma. E fala um pouquinho, como é que foi aquele primeiro contato com a Delma? Assim, resumido, tá? Bem rápido. Ela estava meio na dela, eu cheguei lá, perguntei como é que ela estava, se a garotinha que estava do lado dela era filha dela, ela disse que sim. Deixei ela bem à vontade, porque eu percebi que ela ficou meio constrangida quando eu cheguei para falar com ela. Mas ela falou, deu contato, eu entrei em contato, ela respondeu, foi bem simpática. Legal, olha, ela, além de ter conhecido a pessoa pela primeira vez, Delma, esse é o nome dela, ela pegou o contato da Delma e entrou em contato. Não vá pegar o contato dos outros e abandonar a pessoa, viu? Isso é normal acontecer aqui na igreja. Eu perguntando à pessoa, e aí, você já tem um grupo pequeno? Pastor, eu não tenho não, é que teve um irmão aí há 3 semanas atrás que pegou meu nome e meu número, disse que ia me ligar até hoje. Até hoje. Não, não te preocupa não, vou pegar agora você e botar no grupo. Eu já pego e já encaixo no grupo a pessoa. É importante, gente, claro que tudo que a gente vai fazer que é desconhecido dá medo. É normal ficar com o pé atrás. É normal, mas essas ações de amor, elas fazem a diferença e fazem com que as pessoas abram os corações para Cristo, sendo impactadas. Agora eu quero pegar um homem. Eu vou no meio, não vou ficar na ponta não, sempre eu fico na ponta. Eu vou no meio, deixa eu olhar aqui tem tanta mulher, rapaz, olha. Deixa eu olhar aqui, vou para esse lado aqui. Ainda bem que é no meio, não é? Ainda bem que é no meio. Deixa eu passar aqui. Sabe por que eu não consigo passar? Porque tu tá gordinho. Não é porque eu tô não. Wellington, você conheceu alguém domingo passado? Sim. Qual foi o nome da pessoa? Esqueci. Esqueceu. Mas tudo bem, deixa eu perguntar de você. Como é que foi esse primeiro contato com ela? Eu cheguei na igreja, sentei do lado dele, dei boa noite. Aí eu fui conversando com ele, trocando ideia. Eu creio que ele é da igreja. Eu só... Uhum. Porque na verdade acontece também, quando você vai conhecer alguém, o medo que você tem, como é que eu vou conhecer alguém se a pessoa já é da igreja há mais tempo que eu? Quem tem esse medo? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. É normal, todo mundo tem.
Então você tem que aquela estratégia, não é que eu ensinei para você. Ô, tudo bem com você? Poxa, legal, faz tempo que você frequenta aqui, ó. Faz tempo que você frequenta aqui, pronto. Eu não perguntei se é visitante. Não perguntei. Se eu pergunto é visitante, não, tá desde o início. Aí pronto, acabou você. Você fica sem jeito. Ah, tá bom, tchau, tchau. Não conhecia você, tchau, tchau. Você tem que ver o que você vai perguntar, entendeu? A gente não pode simplesmente parar de conhecer as pessoas com medo de ser crente velho da igreja. A gente não pode fazer isso. Então é a pergunta que você faz: há quanto tempo você está vindo com a gente? Oh, legal. A pessoa vai dizer: é a segunda semana, né? Oh, tem uns 3 anos. Eu digo: poxa, que legal, a igreja está crescendo. Desculpa, a igreja está crescendo, né? A gente não conhece mais todo mundo. Mas que legal, que bom, qual é o teu nome? Legal, prazer. Você frequenta qual grupo pequeno? Pronto, você se saiu. Mas você não pode colocar empecilho, porque a pessoa pode ser da igreja há mais tempo que você. Pelo contrário, tem que ser um hábito comum entre a gente. Deixa eu perguntar agora para uma mulher. Quem foi que você conheceu? A Ângela, a Midian e a Marilena. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Ela tem uma nota maior do que a de vocês. Ângela, Midian e Marilena. Midian e Marilena. Olha, é muita gente, não é? Como é que foi a conversa? Conta um exemplo aí que você achou interessante. Bom, eu fiquei muito nervosa. Nunca fiz isso. Fiquei com medo de ser crente muito zero. Eu fiz isso. Você é nova? Não, estava mais velha que eu na igreja. Olha aí, tá vendo? Talvez esteja aqui quem te conheceu, né? Tem alguém aqui? Levanta aí. Levanta rapidinho. Alguém que ela conheceu domingo à noite, tá aqui agora de manhã? Olha, foi uma. Quem mais? Pronto, foi só ela, olha. Foi só ela, tá vendo? Quase uma hora. E com o visitante que não era da igreja, tu conversou quanto tempo? Como? E com que não era da igreja, que tu conversou quanto tempo? Não conheci ninguém que estava visitando. Todo mundo, o que você conheceu? Tem 5 meses. A Ângela tá do gêmeo da Dani e a Midian é a irmã da Patrícia. Acho que é a mais nova, ela vem visitar. A irmã da Patrícia? Tua irmã Patrícia? Não, é outra Patrícia então. Do teu GM, do teu GM, a irmã dela. Legal. E é assim, você na verdade, você não tem escrito na testa, visitante, crente velho. Não tem escrito na testa, não é? Visitante, acomodado. Visitante, crente morcego, só vem domingo à noite. Não tem escrito na testa da pessoa. Então você precisa, parabéns, viu? Parabéns. E você precisa superar esse medo, né? Agora eu vou para trás. Eu vou para trás. Quem foi que você conheceu, Edson? Nós conhecemos uma pessoa, eu e o Ricardo. Só que infelizmente eu não anotei o nome. Tu anotou, Ricardo, o nome? Tá vendo como é que são os homens? Os homens não anotam, a mulher anota no papel, no caderno, ainda coloca parente da fulana, não é? Tem tanto tempo de igreja. Agora essa pessoa está com 1 semana aqui na igreja e já tem 1 semana mesmo que eles estão aqui na igreja, não era visitante. Tem 1 semana não era visitante, não é? Mas tinha 1 semana. Inclusive ele já está até num grupo de oração também. Legal, e é legal, entendeu, gente? É importante isso. Você não tenha medo de vou pagar mico, já é velho. De acordo com como você chega. Tem quanto tempo que você já vem na igreja? Né? Essa é a pergunta. Faz de conta que a pessoa do seu lado você não conhece. Se apresenta para ela, como se fosse um domingo à noite, você conhecendo as pessoas.
E nós temos que praticar isso constantemente. Nós temos que botar umas regras, não é? Você, individualmente. Antes de você ir atrás da sua turma, procure alguém que você não conhece. Agora, sempre é importante você procurar conhecer, não é? De preferência, pessoas do mesmo sexo. Não quer dizer que você não vai conhecer alguém do outro sexo. Para não ter nenhuma desconfiança. Quem sabe você não vai conhecer o seu futuro cunhado. A sua futura cunhada. Quem sabe? Não é? É assim, ora. Ninguém sabe, ora. Você vai conhecer uma pessoa e faz aquela amizade com a pessoa, daqui a pouco a família dela vem para a igreja, aí ele vai dizer para mim, olha, foi esse aqui que me conheceu a primeira vez que eu vim aqui. Isso marca para as pessoas, não é? Isso marca. Quer ver como marca? Quem foi a primeira pessoa que conheceu você quando você veio aqui na igreja? Fale para o seu irmão do lado. Quem foi a primeira pessoa que conheceu você quando você veio na igreja? Vamos lá. Quem foi a primeira pessoa que deu atenção para você, né? Que deu atenção para você? Quantos lembram? Quem foi a primeira pessoa que deu atenção para você? Quantos lembram? Muita gente lembra. Por quê? Porque isso marcou para você. Se nós queremos impactar o mundo, nós temos que demonstrar a marca de Cristo em nossas vidas e através do amor. Não é através de outra coisa. É através do amor que nós fazemos isso. O tempo que nós tiramos para conhecer alguém, a barreira que nós enfrentamos, porque a barreira do desconhecido, não é? O que será que a outra vai pensar? O que será que ela vai... meu Deus do céu, o que eu vou falar? Então isso aí é amor, é questão de amor, gente. E nós precisamos priorizar esse amor. Nós temos que combinar entre a gente. Quando chegar no culto domingo à noite, aí você vê o pessoal do seu grupo, dá um cutucão. E aí, já conheceram o visitante? Já conheceram pessoas novas? A gente não pode deixar, porque a tendência da igreja é ela ir crescendo e esfriando essa característica. Essa é a tendência da igreja. A tendência da igreja vai crescendo, e a gente para de priorizar esses momentos. A gente deixa de lado essas atividades que marcam, que fazem a diferença, que fez com que você chegasse e ficasse aqui. Muitos de vocês ficaram aqui na igreja porque se sentiram amados, se sentiram bem acolhidos, alguém deu atenção para você. E nós não podemos deixar de fazer aquilo que é importante, aquilo que funciona, aquilo que marca, que faz com que as pessoas se sintam amadas, se sintam bem. Todo mundo que chega num ambiente novo, ele fica ali, meio preocupado, assim, olhando, né? Tem vez de sábado que eu estou ali fora, aí eu vejo um jovem chegando, aí fica por ali, eu já chego lá, tudo bem, seja bem-vindo. Jovem com jovem se entende, não é? Seja bem-vindo, poxa, que legal, você tem algum amigo aqui na igreja? Os jovens é menor, então a gente sabe quem é visitante. Bem que também eu já estou começando a perder esse controle, não é? De vez em quando eu vejo alguém, aí eu pergunto, Fred, aquele jovem ali, Fred, pastor, está vindo já 4 semanas. De glória a Deus. Mas aí tem que dar atenção, aí a pessoa fica ali meio acanhada. Vem cá que eu vou te apresentar um pessoal legal. Aí eu já trago aqui para dentro da igreja. Aí apresento alguns jovens que eu sei que são mais extrovertidos, que vão conversar. Aí pronto, já enturma a pessoa. Mas é por quê? Porque recebeu atenção. Então nós temos que colocar, essa tarefa de conhecer alguém é sempre. Você está entendendo? Sempre. Procure alguém que é do seu grupo pequeno, que esteja perto de você. Diga para ela assim, se você for para a turminha, eu puxo sua orelha.
E nós temos que cobrar uns aos outros mesmo. Continuando a respeito de amar, desse segundo princípio, amamos uns aos outros. E é importante você compreender que essa é uma ênfase que nós valorizamos na família da fé. Porque nós cremos que o amor é o maior de todos os dons. E quando o apóstolo Paulo estava falando ali, a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, onde ele fala a respeito desse assunto. Tem igrejas que o alvo delas é poder, é fogo, é ver os irmãos, né, caindo. Aquilo ali é o alvo, é o sonho, aquele movimento pentecostal. É o sonho daquele pastor, daquela igreja. E quando nós olhamos aqui o final do versículo 12, do capítulo 12, 1 Coríntios, eu quero que você entenda que essa dedicação a amor, isso é bíblico, não é frescura não, é bíblico. E por isso que nós nos incentivamos. As pessoas erram, elas pecam quando elas leem o capítulo 12 de 1 Coríntios e para ali, não vai, não continua. Esse assunto sobre os dons é um bloco de 3 capítulos do livro de 1 Coríntios. Você só vai entender plenamente se você ler o capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, senão você não entende. E o apóstolo Paulo, ele fala, depois de falar a respeito dos dons, e no capítulo 12, não é? Inclusive falar que a igreja é como um corpo, porque não é, na verdade, o dom não é para ninguém se aparecer, não é para chamar a atenção, na verdade é como uma função, e esse era o objetivo, uma funcionalidade no corpo de Cristo. Mas pastor, por que tinha dom de profecia naquela época que nós não temos aqui? É claro, naquela época não tinha as escrituras. Por isso que ele fala, nesse capítulo 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque não tinha o Novo Testamento. O que conhecia em parte era o Velho, e o Novo Testamento estava sendo escrito, precisava de profetas, para receber a mensagem de Deus na igreja. Hoje nós temos a mensagem de Deus, nós não necessitamos mais disso, está aqui as escrituras em nossas mãos. E aí ele fala aqui no final do capítulo 12, e no versículo 31, último versículo, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. E no capítulo 13 ele fala que caminho é esse? O caminho do amor. É muito fácil o diabo entrar numa igreja onde as pessoas querem ver sinais. É muito fácil as pessoas começarem a falar, e é tão comum nessas igrejas arrumarem casamento. Olha, Deus me deu uma visão, que você vai ser meu esposo. Isso aconteceu comigo. Eu estava na igreja, indo para a igreja, chegou a irmãzinha lá, coitada dela, parecia um chaveirinho desse tamanho. Era gente boa, eu gostava muito dela, porque eu tinha um carinho, não é? Ela era de outro país, era colombiana, e aí eu pegava, eu ajudava, fazia um ranchinho de vez em quando. Ela dizia que ela era missionária, mas não tinha nenhuma estrutura, não tinha sustento de nenhuma igreja. E aí eu, de vez em quando, eu chegava, olha, irmã fulano, eu trouxe aqui uma comprinha, não é? Aí, olha aí, eu juntava com outros irmãos. Aí teve um dia que ela chegou comigo e disse, eu tive um sonho, uma revelação. Eu, sério, me conta aí. É o número da Mega Sena? Tu vai ser meu esposo. Eu disse, irmão, não tive esse sonho não, olha. E quantas besteiras não acontecem nesse meio, porque as pessoas estão atrás de ver.
Irmãos, nós não precisamos ver. Não estou dizendo que nós temos que colocar Deus numa caixinha de fósforo e limitar o poder de Deus, mas os dons tinham um propósito. Os dons tinham um propósito na obra de Deus. Não era banalizado como nós vemos hoje. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que se tiver um profetizando tem que ter intérprete. Eu confesso para você que eu nunca vi isso acontecendo. Eu nunca vi isso acontecendo. Mas por quê? Porque não tem o mesmo propósito que era das Escrituras. Por isso que o diabo brinca. É por isso que ele brinca. Mas com amor ele não brinca. Porque o amor faz da gente nós demonstramos ao mundo que nós temos Cristo em nossas vidas. O melhor caminho é o amor. E aí ele começa nesse capítulo 13 a falar só sobre o amor. E ele fala sobre o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o que fala o versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Do capítulo 13 de 1 Coríntios. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Eu quero pegar esse final aqui com você, que eu quero explicar para você. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por quê? Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque a Bíblia não estava completa. O Novo Testamento, ele foi escrito depois que o livro de Apocalipse foi escrito no final do 1º século, pelo apóstolo João. Não estava completo, então em parte era necessário ter profecias, porque não tinha o que era completo. Faltava o Novo Testamento. Aí versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O perfeito, a Bíblia completa. Nós temos hoje o perfeito em nossas mãos. O imperfeito desaparecerá, que era aquele momento da igreja que dependia das profecias, porque não tinha as escrituras, a mensagem de Deus ainda não estava escrita e disponível à igreja, todas as igrejas como nós temos hoje. Então precisava daquilo, mas aquilo ia cessar. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso está se relacionado aos dons. Sabe quem precisa de sinais? Crianças espirituais. Precisa ver para crer. Precisa ver os anjos guardando para crer que Deus está protegendo. Precisa sentir para crer. Nós não precisamos disso. Os adultos espirituais, os jovens espirituais, adultos espirituais não precisam sentir para crer. Eles são racionais. Eles vivem o que as escrituras dizem. É porque crê nas escrituras. Mas o menino precisa ver, ação, coisa de menino na fé. E é por isso que é muita infantilidade nesse movimento carismático, pentecostal, não é? E às vezes é tão confuso, é tão confuso, porque você vai para a igreja carismática católica, aí você vê aquilo, aí você vai para a igreja pentecostal, que também vê a mesma coisa, não é? E aí você fica ali, o que é isso? Confunde a cabeça das pessoas. Simplesmente, irmãos, porque as pessoas estão buscando as igrejas aquilo que não é importante. O importante é nós buscarmos o amor. Continuando, nesse capítulo 13. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Eu quero fazer uma observação aqui nessa passagem para você. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Muita gente acredita que isso aqui, os pastores que creem, que pregam o movimento carismático, dizem que isso aqui é quando estivermos no céu. Que enquanto nós não estivermos no céu, nós precisamos de dons. Aí depois que estiver no céu, olha, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que também sou conhecido. Isso é quando nós conhecermos Deus pessoalmente, Jesus pessoalmente no céu.
Mas olha só o que quebra. Versículo 13, último. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Vem cá, irmãos. A gente vai precisar de fé no céu? A gente vai precisar de esperança no céu? Aconteceu. A esperança se concretizou. A fé se realizou. Isso é para agora, para a igreja. Agora permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Aí às vezes confunde a cabeça das pessoas, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele vai falar sobre os dons, como é que tem que acontecer. Sim, porque ainda não tinha a Bíblia completada. Quando a Bíblia fosse completa, ali na sua plenitude, não precisaríamos mais. Mas enquanto ainda estivesse, ainda por ser completado o Novo Testamento, precisavam de profecias. Aí tinha que ter ordem. Se falar, tem que ter um intérprete. Eu nunca vi um intérprete por aí. E se falar, é um por vez. No máximo 2. Isso não acontece. As igrejas estão perdendo tempo com aquilo que não é importante. O importante é nós amarmos uns aos outros. Nós amarmos uns aos outros. O que atrapalha o amor dentro de uma igreja? Anote isso aí. Vamos continuar com esse ponto. Dentro desse segundo ponto, tá? Coloca aí uma observação. O que atrapalha o amor dentro da igreja? Às vezes nós ficamos nos perguntando, qual é o oposto ao amor? Qual é o oposto ao amor? O que é o oposto ao amor? Você pode até conversar com o seu irmão do lado. O que é o oposto ao amor? Qual é o antônimo de amor? O contrário de amor? O que você acha? Qual é o contrário de amor? A gente é tentado a falar ódio, não é? Mas eu quero compartilhar nesse subtópico do ponto 2 com você 2 problemas que atrapalham o amor. Primeiro, indiferença. Indiferença. Você sabe o que é indiferença? Não é comigo mesmo? Não estou nem aí. Não dói no meu bolso. Não é da minha família. Não é meu filho, não estou nem aí. Indiferença. A indiferença, ela pode ser oposta ao amor. Nós somos diferentes. Se você percebe que nós estamos numa sociedade, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. É indiferença. Está completamente, as pessoas estão indiferentes. É comum você perceber, às vezes você passa e você vê pessoas, não é, ali caídas, e aquilo é indiferente para você. Aquilo não faz diferença. Claro que às vezes nós ficamos até com medo, não é? Com medo. Teve uma vez que uma pessoa foi assaltada aqui na frente da igreja e não frequentava aqui ela. Aí fica ali perguntando, aí o jovem pastor, não sei o que eu fazia. Se eu ia lá, pegava o bandido que estava batendo a bolsa da mulher, ou o que eu faria? Na verdade é o seguinte, eu falei para ele, se você for, enquanto estiver só roubando a bolsa da mulher, tá bom. Vai acontecer, se não aconteceu com você ainda, pode acontecer, muito provável que aconteça ainda com você. Quando já foram assaltados, furtados? Quando já foram furtados alguma coisa? Quanto só? Olha só, 70% das pessoas. Eu disse para ele, não, você não pode dar uma de super-homem, porque você vai lá, vai atrás do bandido, daqui a pouco estão aqui esperando para matar você. Aí você tem que mudar de igreja, tem que mudar de bairro. E quando estiver levando a bolsa, não tem problema não, leva celular. É quem manda comprar celular caro. Se fosse barato, ninguém queria. Se fosse baratinho, ninguém queria. Se fosse aquele ali que não vende nem mais no camelô, não é? Que não tem até vergonha de vender o camelô. Ninguém ia querer levar, mas você quer estar com o celular chique. Aí pronto, vão roubar o seu celular. E tem irmão que é tão besta que fica andando na rua assim. Ai, meu versículo? Fala aí. Tá.
O que você está dizendo para o ladrão? Me roube, me roube, me roube. Aí depois ainda fica reclamando. Eu peguei o celular para falar com meu irmão, Senhor, para cobrar o versículo dele. Como se ele fosse culpado da besteira do cara, não é? Nós vemos uma sociedade assim. Quando eu falo diferente, indiferente, é nós deixarmos de nos importar com os outros. Anote aí, indiferente o que é? Deixar de se importar com os outros. Isso é ser indiferente. Deixar de se importar com os outros. Nós temos que nos importar com os outros. Temos. Por isso que essa ênfase, olha irmãos, esse aspecto de nós ficarmos batendo, e faz tempo que eu não batia nisso, de nós darmos atenção para os visitantes, é porque nós queremos demonstrar que nós nos importamos com eles. Isso é importante. Isso faz a diferença. Nós temos que nos importar com o nosso irmão. A Bíblia fala para nós carregarmos os fardos uns dos outros. O que significa isso? Se importe. A pessoa está sofrendo, sofra junto. A Bíblia fala, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. O que quer dizer isso? Se importe. Você não pode dormir em paz se você sabe que o seu irmão está passando fome. Isso tem que incomodar você, isso tem que doer no seu coração, isso tem que ser aquela pontada dentro de você. Você não pode simplesmente ignorar o fato do seu irmão estar passando dificuldades e Deus está abençoando você. Ou talvez você não tenha muito, mas você tem alguma coisa, não é? Vamos dividir aqui, irmão, feijão. Pega aí um caroço para ti e outro para mim. Um para ti e outro para mim. Mas isso é se importar. Nós estarmos no mesmo barco. Se afundar, a gente afunda. É esse amor, isso é o se importar. Isso não estou falando para você compactuar do pecado, de erro do seu irmão, não. E pelo contrário, tem que ser muito firme, porque até quando Deus ensina nas Escrituras sobre disciplina, Ele fala com o propósito de que o amor, por amor à pessoa sinta falta do convívio da igreja. Deus ensina nas Escrituras sobre disciplina. E tem algumas questões, às vezes as pessoas não entendem, elas olham muito duro, como igreja tem que amar. Mas irmão, puxão de orelha também é amor. É por isso que está o mundo perdido, porque os pais não puxam a orelha dos filhos. Não, amor também é puxar a orelha. E quando Deus ensina sobre disciplina nas Escrituras, e fala para tratar, olha, trate como pagão, como publicano, ou seja, não tenha contato, não tenha relacionamento, vire as costas. Qual é o propósito? Porque odeia aquele irmão agora? Não é por isso não. É para que ele sinta falta do amor que tem dentro da igreja, do carinho que tem dentro da igreja, da amizade que tem dentro da igreja, do apoio que tem dentro da igreja, da sinceridade, amizade, essa amizade verdadeira que tem dentro da igreja, e ele se arrependa do pecado dele e volte. Esse é o objetivo, não é outro objetivo. Até a disciplina tem um propósito. Às vezes as pessoas não entendem isso. Aí pode até achar, o pastor é duro. Não, irmãos, eu sou bíblico. Sabe o que é mais fácil para mim? Fechar os olhos. Está acontecendo nada. Está tudo bem. Mas não é certo. Isso não é certo. Nós temos que ser bíblicos. Se nós não formos bíblicos, nós perdemos o nosso propósito aqui, e nós viramos mais uma igreja que está nessa terra, está nessa cidade, e não tem um propósito, não tem um foco, não está cumprindo o chamado de Jesus. Então nós não podemos ser indiferentes, nós temos responsabilidades uns com os outros. Olha, se você vê o seu irmão em pecado, não é você chegar lá, ei, fulana, eu vi o ciclano pecando. Não, é você para ir lá. E tem mais. Você vai até lá, e você vai falar, olha, como um jovem fez com o outro aqui. Ele falou, olha, eu vou te dar 2 semanas para te confessar o teu pecado para o pastor Fredson.
Se tu não falar em 2 semanas, eu falo. Te dá um prazo de 2 semanas. Isso é amor. Isso é não ser indiferente, porque o indiferente não sou eu, não estou nem aí. Não, irmãos, nós temos responsabilidades de uns para com os outros. Nós temos responsabilidades. Nós precisamos ter comprometimento uns com os outros. E o amor é fazer parte, né? Quando você é indiferente, tanto faz como tanto fez, não. É fazer parte, é estar ali, é estar junto, é passar a mão na cabeça assim quando necessário, é dar carinho quando dá uma peia, dá um puxão de orelha. Isso é amor. Nós não podemos entender, não interprete que amor é só você sorrir para o seu irmão, dar um abraço, vem cá irmão, pagar uma pizza para você. Não, é puxar a orelha também. É importante você entender isso, porque às vezes as pessoas não confundem a igreja e o corpo de Cristo. Não quero que ninguém se meta na minha vida, então vá para o inferno, e que tudo mais vá para o inferno. Mas nós vamos aqui nos meter na sua vida. Nós vamos. Irmãos, se qualquer irmão pegar o meu celular, não tem senha não. Eu não vou criticar você porque tem senha. A sua esposa precisa saber qual é a senha. O seu cônjuge precisa. Às vezes tem senha porque tem filho pequeno em casa, não é? Às vezes está no trabalho e pessoas pegam. Aí você bota a senha. Porque imagina alguém pega no seu celular, aí bota lá na internet, não é? Mulher pelada. Aí aparece. Aí daqui a pouco alguém pega o seu celular. É o que o irmão está vendo. Mas qualquer pessoa pode abrir, não tem um segredo. Nós temos que meter o dedo na vida uns dos outros, sim. Nós temos que meter o dedo. Tem que fazer parte. Tem que ser cobrado. E que está tudo bem. Aconteceu alguma coisa. Ei, 3 semanas você não vai para a igreja. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem. A não ser que você diga, eu não quero mais ir para aquela igreja. Ninguém tem nada a ver mais. Mas nós vamos nos meter. Isso é amor. Nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos fazer esse amor valer, é se importar uns com os outros. Por isso que nós temos grupos pequenos. E não adianta ficar fugindo do seu grupo para outro grupo, não, porque lá puxar a sua orelha. Aí de vez em quando chega, pastor, eu quero mudar de grupo. Por quê, meu irmão? Aí eu boto no grupo pior. Tudo bem. Aí eu só comigo, deixa ele. Se ele souber como é que é o fulano que eu estou mandando ele visitar o grupo, deixa ele. Quando eu cutuco o fulano, olha, primeira semana, segunda tu recebe bem, abraço, dá um presente. A partir da terceira tu caceta, meu irmão. Porque nós nos importamos uns com os outros. Isso é amor. Segundo problema que vai afetar o amor dentro da igreja. Segundo, né? Eu estou falando daquilo que atrapalha o amor. Segundo, divisão. Divisão. Olha, se você escutar alguém falando, eu não gosto do pastor, fique com o pé atrás. Sabe por quê? Porque o pastor quer fazer a vontade de Deus. Não é outra coisa. Eu digo para você com sinceridade, 10 anos. 10 anos, esse tem sido o meu desejo na igreja. Mesmo que às vezes não agrade um ou outro, normal. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero acertar. Eu não gosto, fica com o pé atrás. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque na verdade, uma das marcas da igreja que ama é a igreja que está unida. Sabe qual é o problema das pessoas que talvez vai dizer não gosto? Porque elas querem brilhar, não Jesus. Talvez um venha com raiva, eu não gosto do pastor porque o pastor não me botou para ser líder de tal coisa. Eu não gosto do pastor porque eu saí da liderança. Então, irmão, tem um mecanismo errado aí, não é? O parâmetro está errado. Porque, na verdade, nós somos servos da obra de Deus. E quem coloca e quem tira é Deus. Hoje eu estou pastoreando a igreja, mas se Deus mandar outro, é outro que vai ser. E qual o problema? Eu vou para outro lugar, começar outro trabalho, fazer outra coisa.
A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Esse é o problema, é que as pessoas acham que igreja é de alguém, igreja é de pastor, ministério é de alguém, não é? Uma vez eu tirei um irmão, a gente conversou, olha só que interessante, a gente quis fazer uma experiência diferente do ministério. Aí nós tiramos o irmão do ministério, né? Não tinha nenhum propósito, ele não tinha pecado, não tinha acontecido nada disso, mas nós queremos fazer uma experiência, botar um ministério só com mulheres. Aí o que eu vou colocar um homem para liderar um monte de mulher? Ou o cara vai gostar ou vai gostar de duas formas, ou é viado ou vai querer pegar as meninas. Uma das duas coisas, não é? Ela disse, não, então vai ser uma líder. Ah, pra quê? Se revoltou, e saiu da igreja, e ficou com raiva. Sabe o que isso mostrava? O amor dele estava naquela posição, e não no Senhor Jesus. Ainda tem mais. Se eu não for desse ministério, eu vou enterrar o meu talento. Olha, ainda o pecado. O diabo também usou a palavra, viu? Para tentar Jesus. O diabo usou a palavra, né? Aí eu vou enterrar meu talento. Só que ele se deu mal comigo. Eu digo, o talento é a sua vida naquela parábola. E se você coloca a sua vida na obra de Deus, você não está enterrando o seu talento. Não significa um ministério, uma atividade. O talento significaria a sua vida. Investir a sua vida, que é o seu tempo, no reino de Deus. Até hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Aí eu lhe pergunto, talvez ele saiu falando, eu não gosto do pastor. Ele tem razão para não gostar? Você tem que ter percepção. Eu não gosto do meu líder, eu não gosto do Fredson. Tem alguma coisa errada. Não é normal isso. Eu não gosto do fulano, irmãos. Nós não temos que gostar ou deixar de gostar. Nós temos que simplesmente permanecer unidos, independente de qualquer coisa. Deus vai colocar líderes. Deus coloca líderes. Deus colocou o seu líder no grupo de pequeno, no seu grupo de oração. Você não precisa sentir amor por eles, não. Por ele, não. Mas esteja lá. Conte comigo, meu irmão, né? Talvez ele faça alguma coisa que você faria diferente. É normal. Nós temos personalidade. Nós temos vontade própria, né? Temos gostos diferente um dos outros, mas nunca deixe quebrar a unidade, não deixe ter divisão. Deus abomina a divisão, Deus detesta a divisão. Quando a gente olha lá Provérbios capítulo 6, versículos 16, 17, 18 e 19. Se você não conhece esse versículo, vale a pena você anotar. Anote. Capítulo 6, do verso 16 ao 19. Ele diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Ele começa a falar em 6, não é? A tradução seria: há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª Ele detesta. Ele dá uma ênfase, tem uma ênfase aí. Ele está dizendo, olha, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui é pior. É como você tem um filho na sua casa e você cria. Se você é um bom pai, uma boa mãe, você vai criar. Não é? Tem aquelas coisas que o seu filho faz que você, não, meu filho, olha, não pode fazer isso. Mas tem aquela coisa que ele faz, você vem cá, tu vai apanhar agora. Né? Por quê? Porque aquela atitude não é tolerada na sua casa. Até é tolerada aquela manha, mas responder para você, você não vai tolerar. Então é isso. Então tem 6 coisas também para Deus, é assim. Ele não gosta que você faça, mas a 7ª vai falar que essa é a pior de todas. Ele começa a falar as coisas que ele não gosta: olhos altivos, que é o orgulho, não é? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E aqui naquela sociedade do Velho Testamento, era comum matar uma pessoa por alguns fatos, algumas consequências, era morte. Inclusive na lei podia apedrejar. Então está dizendo, olha, você fazer isso com um inocente, isso o Senhor não gosta. Ele não gosta, ele odeia. Coração que traça planos perversos,
aquele que fica maquinando o mal. Pés que se apressam para fazer o mal, né? Aquele pezinho que caminha, né? Se apressa para fazer o que é errado. Testemunha falsa, que profere mentiras. E olha qual é o sétimo que o Senhor detesta, esse ele odeia. O que provoca discórdia entre irmãos. O que provoca discórdia entre irmãos. Uma vez há muito tempo atrás eu trabalhei com um pastor, que eu percebia que ele tinha um pouco de insegurança em relação à minha pessoa na igreja. Ele tinha medo de eu me tornar mais influente que ele. Mas esse não era o meu objetivo. Mas ele começou a tentar me neutralizar. Eu recuei. Não, pastor, é como o senhor quiser. Não, eu não quero. A obra não é minha, a obra é de Deus. Eu não quero me levantar contra aquele que está liderando, mesmo que eu discorde das metodologias dele, mesmo que eu não concorde com a estratégia dele, mesmo que eu ache, né? Deus dá pré-requisitos para o pastor não continuar, mas isso não era pré-requisito. Nunca. Eu saí daquela igreja, eu fiquei naquela igreja alguns meses, terminei o que eu tinha que terminar, nunca eu falei mal daquele pastor. E quando eu estava saindo, os irmãos perguntam, mas por que, irmão Anderson? A gente gosta tanto de você. Não, irmão, a missão agora, eu tenho uma missão em outro lugar, que acabou. Eu não queria provocar a semente da divisão, da discórdia dentro daquela igreja. Isso é detestável pelo Senhor. Muito cuidado com aqueles que tentam plantar a semente da discórdia. A semente da divisão. Não aceite. Não aceite. Porque isso sim compromete o amor dentro da igreja. Isso compromete. E nós temos uma responsabilidade para com o corpo, de manter a unidade no corpo de Cristo. Isso é uma responsabilidade nossa. É mútua. É nossa. Sempre eu compartilho com vocês, eu falo quando eu cheguei na NIB, que lá no tempo que era a Igreja Batista Chapada, em 98. E aí eu cheguei no momento que o pastor Davi tinha chegado recentemente. Primeiro culto que eu fui na igreja foi no mês que ele estava lá. E eu lembro naquela época, não é? E aí eu comecei a participar ali e tá ali. Eu via que pessoas não gostavam, se levantavam. Olha, gente, eu vou dizer sincero para você. Todos aqueles que levantaram contra ele, eu vi a vida tomar um rumo complicado. E eu escolhi, eu digo, eu já naquela época, sem conhecer esse versículo aqui, sem conhecer isso, eu já me sentia mal. Eu digo, não, rapaz, esse cara não é boa amizade não. Falando mal do pastor aí, que está na frente da igreja, está dando a sua vida pela obra de Deus, eu quero distância. Porque nós temos comprometimento, compromisso. Isso também é para o seu grupo pequeno. Dentro do seu grupo pequeno, não aceite pessoas ficarem, né, querendo criticar o que Deus colocou no coração do líder. Né? Não quero dizer que o líder é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas, irmãos, por muito pouco, nós atrapalhamos a obra de Deus. Quando quebramos a unidade, nós atrapalhamos a obra de Deus. Por muito pouco. Por orgulho, nós atrapalhamos a obra de Deus. Permaneça, mantenha a unidade no corpo de Cristo. Isso faz com que o amor permaneça. Mantenha a unidade no corpo de Cristo. Nós estamos concluindo o segundo princípio que rege a nossa igreja, não é? Amamos uns aos outros como marca do discípulo de Cristo. E obrigado, viu? Bota aí. E aí você coloca, você tem que colocar no seu grupo como uma meta. Todos os domingos, antes do culto, você atrás de pessoas novas para você conhecer. E aí é importante, você que não tem esse hábito, nada impede de você fazer isso com uma outra pessoa. Né? Você pegar uma outra pessoa e acompanhar você nessa missão, nessa tarefa, de conhecer outras pessoas. Que aí a gente se sente mais seguro, né? Se sente mais seguro. E tem que ser uma prática isso nossa.
Tem que ser uma prática constante. E tudo aquilo que a gente deixa de praticar com o passar do tempo cai na rotina. Então, a prática constante. No seu grupo pequeno, chegou na igreja domingo, vai atrás dos visitantes. Deixa ali aqueles minutos, né, depois do culto de acabar, que acaba o culto, atrás dos visitantes. Que os visitantes, acaba o culto, o visitante faz o quê? Pega o beco. Aí você já pega pelo caminho, conhece, não é? Opa, tudo bem? Eu lembro que já aconteceu de eu ver um visitante aqui na igreja no culto, e daqui, para sair daqui até o final do auditório, demora, um tumulto aqui, né? Aí eu olhei, puxa, eu queria conhecer aquela pessoa, saí aqui pelo lado. Já peguei no corredor, né? Oh, tudo bem? Poxa, legal. Eu não lembro de ter visto vocês antes aqui na igreja. E ali já foi conversando, já foi puxando o assunto, já foi conversando e foi indo. Então nós temos que colocar isso como um objetivo nosso pessoal. Nós não podemos, né, deixar passar em branco. Você não esqueça, lá no Velho Testamento, muitos hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Né? Sem saber que era um anjo. Para você ver, às vezes você está dando atenção para uma pessoa, aquilo que eu falei para você, você achou que estava brincando. Talvez vai ser o seu cunhado, talvez vai ser a sua cunhada, né? Talvez vai ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Talvez vai ser alguém que daqui a 2 anos vai fazer uma ponte para colocar você numa empresa. Né? Um trabalho novo. Então tantas coisas podem acontecer e você não tem ideia. Claro que a gente não faz por isso, mas estou mostrando para você as bênçãos, né, que podem serem vindas pelo fato de nós darmos atenção às pessoas, né? Quem sabe, você está muito encalhada, começa a conhecer outras mulheres que talvez você case com o irmão dela. Terceiro princípio. Terceiro, na nossa igreja, o trabalho é realizado por todos. O trabalho é realizado por todos. Quando eu falo trabalho, eu estou falando o trabalho na obra de Deus. Muitas pessoas, muitas igrejas acham que aquela função é a função do pastor, função dos pastores da igreja, não é? Não, aqui todo mundo coloca a mão na massa. Todo mundo procura um ministério aonde vai se encaixar. Claro que tem alguns que vão trabalhar em tempo integral, não é? E vão estar ali integralmente, porque a igreja vai crescendo, vai tendo atividades, vai tendo afazeres, precisa de pessoas para coordenar tudo aquilo que acontece. Mas o trabalho no ministério é de todos nós. Nós não podemos esperar por A ou B. Nós não podemos esperar pelo líder. Nós não podemos esperar pelo pastor. Não, o trabalho é de todos nós. Todos nós colocamos a mão na massa. Todos nós vamos procurar alguma função no corpo de Cristo, para nós nos sentirmos úteis naquela igreja. Quando nós damos do nosso tempo para a igreja, para a obra de Deus, nós criamos mais carinho pela igreja. Quando nós não damos do nosso tempo, é muito fácil nós criticarmos, procurarmos defeitos, não é? Procurarmos os problemas e olhar e apontar, porque a gente não dá o nosso tempo. Mas quando está lá a nossa energia, o nosso suor, os nossos recursos, nós valorizamos mais. Nós nos importamos mais. Nós chamamos para a gente a briga, mexeu com a minha igreja, mexeu comigo. Mas nós temos diferentes ministérios para você se encaixar em um. Uma vez por mês, nós temos o grupo de oração, de amizade, participando da limpeza. Quem é o grupo que está limpando? Uma vez por mês não, desculpa. 2 vezes por ano, o seu grupo de amizade, de oração, participa da limpeza. Quem é que está nessa semana? Qual é o grupo que está nessa semana? Qual é o grupo que está nessa semana? Olha só, você acha que as coisas acontecem à toa?
Você acha que a gente paga uma empresa de limpeza, de conservadoria, para poder cuidar das instalações do prédio? Não, irmão, somos nós que fazemos, nós que trabalhamos, nós que colocamos a mão na massa. Olha o que ele fala aqui no capítulo 12, versículo 11. Olha o que ele diz. Nunca, Romanos, vai para Romanos. Se eu não falar o livro não dá, não é? Romanos 12, 11. Olha o que ele fala. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirva ao Senhor. Sabe, eu fico assim às vezes pensando, eu não consigo me imaginar sendo aquele crente de igreja que está vendo as coisas acontecerem e fica ali sentado no banco. Eu não consigo me imaginar. Eu não consigo me ver dessa forma. E fica lá. E vai crescendo a barriga. E vai crescendo a bunda e tem que ficar sentado. É o crente bundão. Eu não consigo imaginar. É impressionante. Agora a gente tem que entender o seguinte. Olha, irmãos. Nós temos que compreender o seguinte aspecto. Vamos lá. Se você está na sua empresa. A obra de Deus é voluntário. É verdade. É voluntário. Faz se quiser. Se não quiser, não faz. Aqui ninguém vai colocar uma pistola na sua cabeça. Tu faltou o trabalho. Tu vai pegar a conta. Bom, mas Deus dá conta às vezes. Né? Mas aqui você é voluntário. O voluntário quer dizer, você voluntariamente decidiu no seu coração participar desse ministério. Voluntariamente você decidiu no seu coração estar no ministério. Agora, ao mesmo tempo, é um estilo de igreja. Tem igreja de todos os estilos. Tem igreja que você vai para o culto, não é? Nesse momento acontecendo, domingo de manhã, onde você chega, você senta e você fica, aí você levanta, sai, você não fala com ninguém, ninguém fala com você. Ninguém lhe conhece, ninguém nunca viu. Nunca lhe viu. Mas ao mesmo tempo nessa igreja são pagas pessoas para trabalhar em tudo. Tem igreja de todos os jeitos. Tem igreja assim também. Mas na nossa igreja nós prezamos para encontrarmos, para fazermos parte do corpo de Cristo, encontrarmos a nossa função no corpo. Nós nos sentimos úteis no corpo de Cristo. Nós encontrarmos o que fazer. Não é, entenda uma coisa, não é o que eu quero. Você tem o emprego dos seus sonhos? Você tem a função dos seus sonhos? Se você vai parar, é isso que você trabalha hoje, é isso que você tem satisfação e você que tinha desde criança o sonho de fazer? Na obra de Deus, talvez você não vai conseguir fazer aquilo que você almejava, sonhava em seu coração. Mas você vai fazer alguma coisa. Você vai encontrar a sua função. Você vai encontrar o que fazer no corpo de Cristo. E às vezes as pessoas não compreendem esse aspecto. Porque vamos lá, se você trabalha na sua empresa, quantos trabalham no distrito? Levanta a mão para eu ver. Diminuiu, né? Quantos estão desempregados? Aumentou, não é? Quantos são funcionários públicos? Vamos estudar, irmão, para concurso. Quantos trabalham no comércio? Quantos trabalham com prestação de serviço? Quantos não fazem nada? Quantas mulheres tiraram o seu tempo para valorizar, cuidar da sua família, dos seus filhos pequenos? Olha só, é só honrar, vai. Palmas para elas, olha. Olha, essas aí são... Parabéns. Esse trabalho é puxado, esse é puxado. Sabe por que é puxado? Porque você faz, aí o marido chega reclamando em casa. Né? Ou ninguém vê o que você fez. Se você faltar no seu trabalho lá no distrito, se você faltar lá no seu trabalho, você vai pegar falta? É capaz de pegar conta. Sabe qual é o erro que nós cometemos?
Nós levamos na obra de Deus porque é voluntária de qualquer jeito, empurramos com a barriga. Não, irmãos, preste atenção. Nós somos voluntários, mas nós estamos sendo pagos. O nosso pagamento são as recompensas que nós receberemos na vida eterna. No reinado milenar de Jesus. Os galardões. Essa é a nossa recompensa. Deus está computando, preste atenção, isso é importante você compreender. Deus está computando tudo o que você faz. Talvez você ache tão insignificante chegar aqui mais cedo, domingo de manhã, para arrumar as cadeiras direitinho para os irmãos virem sentarem. Talvez na sua cabeça isso não é tão importante, mas Deus está anotando. Para Deus é importante que Ele anota direitinho. Mas você vai receber proporcionalmente o que você está fazendo. Às vezes você quer participar de um ministério porque você quer ser visto pelas pessoas. Você quer que os outros vejam você. Você quer que os outros olhem para você. Aí você está lá, isso anima você. Olha, essa é a sua recompensa. Ser visto pelos outros. Ser valorizado pelos outros. Ter o seu momento de estrelato. Essa é a sua recompensa. Você não vai ter outra mais. Eu espero que você faça para receber na vida que está por vir. Porque esse é o desejo em nosso coração. Aí acontece de você começar a participar de um ministério. Aí começa no ministério. Aí começa. Ai, hoje não vou não. Hoje vai jogar o meu time. Ai. Que nem o irmão da apresentação que estava aqui, né? Domingo, retrasado. O irmão deitado na cama, olha, vamos para a igreja, homem. Vou não, já fui para o grupo ontem, não vou hoje não, vou nada. Pensa que eu sou doido, né? Eu trabalho segunda, vai dormir. E você tem que entender que Jesus falou, aquele que perder a sua vida ganhará. É disso que Jesus está falando. Você vai ser recompensado de acordo com a sua dedicação na obra de Deus. Se a sua dedicação foi boa, você fez com afinco aquilo que foi colocado nas suas mãos, também Deus não quer que você fique nenhum bobo, corre para um lado, corre para o outro. Olha, você é casado, você tem sua família. Vocês casados, você tem o seu filho. Isso também é seu ministério. Deus não quer que você comece a botar tudo nas mãos, que nem Salomão fala em Eclesiastes. É melhor estar com uma das mãos ocupadas do que com as duas ocupadas tentando pegar o vento, porque você não faz nada. Você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. E uma das preocupações que nós temos aqui na igreja é essa: não deixar ninguém sobrecarregado no ministério. Não colocar pessoas, vários afazeres nas costas de uma única pessoa. Nós temos essa preocupação, porque nós queremos que você faça com qualidade e você tenha vida, não é? Você saia com a sua esposa, eduque os seus filhos, porque também Deus vai cobrar você em relação a isso. Mas tem um detalhe, irmãos. Não seja negligente na obra de Deus. Não faça de qualquer jeito. Não empurre com a barriga. Às vezes você fica olhando, hoje mesmo antes de começar o culto, teve um irmão que chegou comigo, antes de começar, no intervalo, pastor, eu tenho que passar para o senhor uma lista. Eu falei, que lista? A lista dos irmãos que não vão mais para o estacionamento. Que deram o nome no foro. Não, me passa não. Irmão, parece que tu é profeta. Vou ensinar isso daqui a pouco sobre isso. Vão tudo correndo pedir desculpa de ti. Deixa eu ensinar, deixa eu falar sobre isso. Você tem que entender que Deus, para quem que você está fazendo, olha só que interessante, para quem é que você está fazendo, para quem é que você quer fazer o seu trabalho em nome de Deus, para quem que nós trabalhamos, quem é o nosso chefe nessa obra? Jesus, irmão, não é o pastor não. É para Jesus que nós fazemos. Como é que nós estamos fazendo para Jesus? Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós precisamos levar a sério aquilo onde nós nos comprometemos a realizar, e tem mais. Se você começou, aí você pensou bem, poxa, não era bem isso que eu queria, não. Né? Não era bem isso que eu queria, então espere terminar agora. Vá até o final. Talvez Deus quer ensinar você até o final, terminar o que você começou. Determinativa, não só iniciativa. De você, aí no final você, opa, agora esse ano eu vou mudar, eu não vou me inscrever mais nesse, agora eu vou mudar para outro. E se você parar para observar, tem ministérios que agora, olha, Deus deu uma bênção para a gente, usarmos esse estacionamento. Isso não é uma bênção?
É uma bênção. Isso é uma bênção, gente. A gente não paga R$1. E é um monte de vagas. E quando Deus deu essa bênção, surgiu uma necessidade. Na verdade, surgiram 2 necessidades esse ano na igreja. Nós tínhamos um problema muito sério e nós não temos condições de ficar pagando uma empresa de vigilância, uma empresa de portaria. E nós temos 2 problemas. Primeiro, um problema, nós temos que ter uma quantidade grande de pessoas para se dividir no estacionamento, porque agora tem um shopping também. Aí vamos aumentar. Por isso que talvez você foi premiado. Um convite para participar desse ministério. E se todo mundo participar, todos que se inscreveram participar, fica leve para todo mundo, não fica pesado. Mas agora se você se esquivar, olha, tem irmão que vai roubar a bênção. E vai pegar a bênção para ele, que Deus queria também compartilhar com você. Outro ministério que a gente teve dificuldade, nós tínhamos um problema sério aqui, ainda tem de vez em quando. Entra gente que a gente não conhece, aí pede as coisas, né? Pedinte, e isso virou uma febre, uma mania. É mais fácil pedir do que trabalhar. Aí virou uma mania e entra. Aí nós temos que ter o sempre alerta, aqueles irmãos que vão estar ali atento, olhando. E tem mais, irmãos, preste atenção. E quanto mais cresce a estrutura da igreja com pessoas, mais cresce o perigo. Você acha que às vezes eu não penso? Nós temos que ser espertos. Você acha que eu não tenho medo de alguém levar uma criança lá para cima? Nós temos que botar uma porta ali. A gente não tem condições de botar porta agora. Mas vai ter que ter uma porta, porque para não passar ninguém não tá fechado. Fecha a porta, ninguém passa. Porque imagina, não é? A criança, um adulto, um pedófilo sobe com a criança, dando chocolate, a criança vai. Tudo isso passa. Aí nós pensamos, nós temos que botar uns irmãos atentos, que vão ficar olhando, vigiando. Aí que nós iniciamos esse sempre alerta, esse grupo de pessoas. Você pode até imaginar que aquilo que você está fazendo é imperceptível. Olha, é para Deus, e nada passa em branco aos olhos de Deus. E tem um propósito no corpo de Cristo. Tem um propósito dentro da igreja, naquilo que nós fazemos. Nós temos que fazer, como fala aqui no verso 12, com dedicação. Se você está servindo, sirva. Não deixe faltar o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Esse fervor no Espírito não tem nada a ver com pentecostalismo, de você não perder a garra. Não tem aquela garra quando que nós desenvolvemos quando estamos começando a caminhada cristã. Aquela garra, aquele desejo no coração. Eu não quero perder nada, eu quero estar em todas. Eu quero ir para o acampamento, eu vou para a oficina do casamento. Aquela alegria, aquela garra, por ter descoberto essa nova vida, agora tudo é diferente. Não deixe acabar essa garra. Não deixe acabar esse desejo no seu coração. E às vezes é importante nós, por disciplina, nós nos disciplinarmos, não é? Não, eu vou voltar até aquela garra e começar a voltar até aquelas mesmas atividades, o mesmo engajamento que você tinha antes. Para você voltar àquela garra, esse fervor no Espírito. Nós não podemos ser crentes negligentes na obra de Deus. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Uma boa pergunta para você. Você tarefa para casa. Anote aí. Você vai se avaliar. Qual é a nota que você dá para o seu empenho na obra de Deus? Essa tarefa. A nota que você dá para o seu empenho na obra de Deus. Você vai fazer uma autoavaliação. Primeiro você vai dar uma nota para o seu empenho na obra de Deus. Segundo, dentro dessa tarefa ainda, o que você vai mudar para melhorar a sua avaliação? Essa é a segunda. O que vai mudar para melhorar a sua autoavaliação? A avaliação que você vai fazer de si mesmo na obra de Deus. Não adianta nós escutarmos, nós nos comovermos, nós ficarmos com os corações apertados e nós não botarmos em prática. Então é por isso que você vai, o que você vai fazer para mudar essa sua avaliação? Para melhorar. Só temos uma vida. Irmãos, nós só temos uma vida. Nós não temos duas. Nós não temos duas chances. Só temos uma bala. Só uma. Nós não podemos errar.
E aquilo que nós deixarmos de fazer, talvez você lá na frente vá se lembrar. E você lá na frente se lembrando, vai, poxa, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu poderia ter feito, não tem como voltar mais. Talvez você conserte para evitar aquele erro, mas o que passou, passou. Nós podemos hoje ver o que podemos melhorar. Nós só começamos esse assunto, mas eu quero parar aqui para dar os avisos que nós temos que dar. A tarefa, então, fazer uma autoavaliação com a nota que você se daria. O segundo, quais ações que você vai fazer para mudar, para melhorar a sua avaliação.